Tem aqueles presentes que a gente ganha de forma inesperada. Essa família. Para mim é uma honra tê-lo aqui conosco. Nós vamos orar pela vida desse homem de Deus nessa noite. Espírito Santo, obrigado por tua porção sobre a vida desse teu filho, sobre a casa dele, sobre o ministério dele. Espírito Santo, usa-o mais uma vez como tubulação da tua graça neste lugar. Não com aquilo que queremos, mas com aquilo que precisamos. É o que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Vamos receber a palavra com palmas nessa noite. Aleluia. Podem sentar, queridos. Boa noite a todos. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, que prazer estar aqui. Pessoas queridas, pastores Leandro, pastora Cléa, Lucas, rapaz, Batera. Eu vi Lucas desse tamanho aqui, ó, recém-nascido. O jantar lá na casa dos amados irmãos dos pastores. Lucas ainda era um bebezinho, tinha nascido há pouco tempo, né? Agora está aí profetizando aí, ó. Rapaz, está vendo como são as coisas? E, como disse o pastor Leandro, estou aqui com a minha esposa, pastora Eliane. Ela que serve comigo, junto comigo ali na igreja de Novo Tempo, ali de Boa Viagem. E tive a honra também de encontrar aqui o querido pastor Osés, também Costa. Revendo meu irmão também, que é daqui de Paulista. E cadê Mariana e Sara? Está lá atrás, é? Olha eles ali, rapaz. Servimos juntos também ali na igreja de Novo Tempo, de Jardim Maranguape. Maravilha, prazer revê-los, prazer estar aqui. Trago um beijo dos nossos irmãos lá de Boa Viagem. Com certeza também estão orando por mim, orando por essa igreja querida, amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. O pastor Leandro perguntou para mim qual era o tema, não é? Já que vocês começaram agora uma série, não é? Sobre milagres. E eu estava pedindo a Deus uma palavra, não é? O que é que Ele queria que eu pregasse. Vocês me veem falando mansinho. Esse não é o meu normal. Eu sou igual o pastor Leandro. Sou meio sangue nos olhos quando pego o microfone. Mas ontem eu tive comecei a tossir, uma tosse, um espirro, né? Comecei de uma virose. Então eu vou ter que, quem sabe, se eu puder, eu vou me conter um pouco. Para que a minha garganta continue até o final dessa palavra, amém? Então não se espante. Não é o meu normal, mas porém o importante é a mensagem que Deus quer que eu ministre. Ele falou meu coração. A gente vai perguntar para Deus: Senhor, pregar sobre milagres, não é? Qual milagre o Senhor quer que eu pregue? Qual milagre o Senhor quer que eu ministre naquela igreja amada? Deus falou uma coisa no meu coração: fale sobre o maior milagre. O maior milagre, não é? São tantos milagres, cada um, não é? Sabe o significado de um milagre na sua vida. Se eu perguntar aqui de forma individual, qual foi o milagre que você já viveu, não é? Humanamente falando, a gente vai falar: eu fui curado de um câncer. Puxa, um grande milagre de fato, não é? Eu fui curado de paralisia, estava com um lado do meu corpo paralisado. O Senhor me curou, também um grande milagre. Então cada um vai poder ver, né? Medir o seu próprio milagre e falar: este que eu vivi foi um grande milagre. Mas Deus falou algo no meu coração a esse respeito, sobre o grande milagre. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Se puder ficar de pé só um minuto para a gente ler a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também
nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Espírito Santo de Deus, obrigado porque você está aqui neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, pela atmosfera deste lugar, pelos louvores que atraíram a tua presença. Deus, por cada palavra ministrada, Senhor, por esses ministros, Pai, por preparar este lugar como lugar profético, como lugar cheio da tua glória, como lugar que está pronto para que a tua palavra venha fluir, como lugar que está pronto, meu Deus, para tocar corações, para transformar corações. Eu quero declarar diante da igreja, meu Pai, eu me submeto a Ti, me submeto à Tua vontade, ao Teu querer, eu me rendo diante da Tua presença, para que somente a Tua voz, Pai, a Tua palavra, seja dita, meu Deus, através da minha boca, Senhor, e isso seja para a Tua honra, isso seja para a Tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, queridos. Aleluias. Queridos, existem milagres que nos levam a testemunhar o quanto o nosso Deus é grande. É aquilo que eu estava falando ainda agora, né? Se cada um de nós for falar do tamanho do milagre que Ele fez nas nossas vidas, e quantos milagres não são, não é? Se for dar o microfone para a grande maioria de vocês, ou para todos vocês vão falar do tamanho do milagre, vão testemunhar o quanto Deus tem sido grande na vida de vocês, não é isso? Então, quem de repente foi curado de um tumor, um tumor maligno, o diagnóstico médico era o pior possível, eu fui curado de um tumor maligno, de repente a vida financeira, né, a vida estava um caos, estava em total declínio, e aí Deus operou um milagre, Deus deu uma nova oportunidade para que você pudesse ver a tua vida financeira tendo uma reviravolta, e você já de repente testemunhou sobre isso, não é? E são milagres, são legítimos, não é? E não podemos jamais desqualificar esses milagres, porque milagre é assim, quem viveu e quem vive é que sabe a importância do milagre que ele viveu ou está vivendo. Eu lembro de Atos capítulo 3, versículo 8, sobre o coxo na porta formosa, o homem que há muitos anos estava ali naquela porta do templo, pessoas entrando no templo, cultuando a Deus, adorando a Deus, saía do templo, entrava no templo, e ele era levado até aquela porta, para que pudesse pedir moedas, a quem entrava e quem saía do templo. Mas um dia ele se deparou ali com Pedro e João, que ele pedindo ali algumas moedas para Pedro e João, eles falaram para aquele homem, olhando para os olhos dele, disse: olha filho, nós não temos prata nem ouro, né?
Os discípulos eram meio lisos, não temos prata e ouro, mas o que nós temos podemos te dar. O que nós carregamos, nós podemos compartilhar com você. O que nós vivenciamos, podemos compartilhar com você. O que está latente dentro de nós, o que está ardendo nos nossos corações, podemos compartilhar com você. Então seja curado agora, meu filho. Então eles ajudaram ele a levantar, levantou-se um salto, e em gratidão, né, com alegria no coração, ele entrou no templo, entrou no interior do templo. Aquele que antes vivia na porta do templo, mendigando alguma coisa, ele estava louvando, celebrando o nome do Senhor no interior do templo, pela cura, pelo milagre que Deus fez na vida dele através de Pedro e de João. E olha, de repente celebrar, pular, louvar, cantar, é o que ele fez. De repente essa era a grande vontade dele, de se expressar diante de Deus. E ele teve essa oportunidade, e aquele milagre que ele viveu, sabe, não dava para ninguém tentar medir o tamanho do milagre, só ele sabia, porque ele estava sendo liberto ali de algo histórico, estava sendo liberto ali de demônios, né, de uma situação maligna, que ele vivia há muito tempo, que na verdade o problema dele não era financeiro, exatamente financeiro, mas era algo totalmente espiritual. Ele foi curado, ele expressou a alegria da sua cura, e assim somos nós. Nós estamos sempre expressando a alegria do que Deus tem feito nas nossas vidas, não é? E quando a gente dá testemunho, a gente sempre dá testemunho de coisas visíveis, não é? De coisas visíveis. Por quê? Porque aquilo não existia, mas Deus trouxe a existência, passou a existir e se tornou visível. O que era invisível se tornou visível. A cura que era invisível tornou-se visível. Então a gente testemunha mostrando o que aconteceu, mostrando. Então quando eu falo que eu não quero desqualificar, que não se pode desqualificar, então esses milagres são importantes, porém são milagres, né? Assim como aquele coxo da Porta Formosa, aquele homem não existe mais, existe a história dele, existe a história dele. Mas uma hora ele teve que partir, amém, queridos? Uma hora ele teve que ir. E o milagre, né, aquilo que a gente vivencia, que a gente mostra, olha, aconteceu, olha aqui, está comprovado, olha aqui o diagnóstico médico, né? O segundo, o exame após a cura, olha aqui, aconteceu. E a gente mostra, são evidências, e glória a Deus por isso. Mas uma hora, Jesus não voltando antes, todos nós nos depararemos, não é, com a nossa partida. Pastor, eu venho aqui para falar de milagres, o senhor está falando de partida. Mas você vai entender o que Deus quer nos ministrar nessa noite. Então o que acontece? São milagres, sim, algo sobrenatural que nos aconteceu, mas que vão ficar aqui. Vai ficar a história, vai ficar o legado do que Deus fez, vai. Mas existe um milagre, que é um milagre para a eternidade. Quem crê que o alvo de Deus para nós é a eternidade? Amém? A eternidade. Tudo que está preparado para nós na eternidade. Amém? Então, como assim, pastor? Que milagre é esse? Que nos leva, né, que nós carregamos ele para a eternidade. Se você lembrar o que nós lemos aqui, Efésios capítulo 2, quando você vê aqui a nossa condição, e se você for também Romanos 3, 23, capítulo 3, versículo 23, onde a palavra fala, todos pecaram, e destituídos, expulsos foram da glória de Deus, da presença de Deus. E se você lembrar, o homem que andava com Deus no meio do jardim, o homem e a mulher que tinham comunhão com Deus no meio do jardim, por causa do pecado eles foram destituídos daquela condição, e eles saíram em vergonha, e o homem se tornou uma vergonha, por causa do pecado.
E a palavra chama esse pecado de morte. Porque existe a morte, não é, do corpo, mas existe a morte do espírito, a morte eterna. Que aqueles que não entregaram as suas vidas a Jesus, infelizmente, vão experimentar a morte eterna. Mas aqueles que entregaram a Jesus as suas vidas, vão experimentar a vida eterna. Quem crê aqui? Quem crê aqui na vida eterna? Amém? Então, mas se nós lermos Efésios 2, a partir do 1, nós vamos ver a condição que nós nos encontrávamos. A Bíblia diz que estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Estávamos condenados à morte eterna, havia sobre nós uma sentença. Então, humanamente, nós não teríamos chances. Por isso a palavra fala, né, no versículo 1, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, não é? E ainda fala aqui no versículo 7, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês. Quer dizer, isso não é algo, sabe, natural. Isso não é algo que o homem pode produzir. A sua própria salvação eterna, a sua própria vida eterna, o homem, nenhum de nós seríamos capazes de produzir essa vida para a eternidade. Por isso, Jesus teve que vir a esse mundo, se fazer carne, habitar entre nós como homem, e ali se entregar pela minha e pela tua vida, para que assim nele pudéssemos ter vida. E lá João 10:10, a palavra fala: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Vida abundante, não é qualquer vida, não é vida na perspectiva natural, não é vida na perspectiva humana, onde a nossa imaginação humana é rasa, é limitada, mas é vida abundante, é a vida que resiste às batalhas, é a vida que resiste às dificuldades, é a vida que resiste aos vendavais, é a vida que resiste ao bramido do mar, é a vida que resiste às lutas, e essa vida nós temos, é a vida abundante, que nos faz permanecer firmes diante das adversidades, e sempre crendo que o melhor está por vir. Então não é qualquer vida, não é uma vida que nós pudéssemos produzir em nós mesmos. Por isso Jesus veio para trazer para nós essa vida, amém? Então quer dizer, o dom da vida. Eu lembro de mim, eu quando falo do meu passado, não falo com prazer, falo com vergonha, mas eu sei de onde eu vim, irmãos. Se tem uma oração que eu faço todo dia, se tem uma coisa que eu lembro todo dia, é de onde Deus me tirou, de onde Deus me tirou. Eu era um maluco, era um doido, não é? Varrido, me considerava um bom amigo, eu era um bom filho, mas eu causava muito mal a mim mesmo. Era um prostituto, com um futuro debaixo de uma sentença terrível. Se eu me casasse na época, certamente eu iria me separar em pouco tempo. Se eu me casasse na época, chegasse a ter algum filho na época, certamente seriam filhos frustrados, filhos que não veriam no pai uma boa referência, porque eu estava, como diz aqui em Efésios 2:1, eu estava morto nos meus pecados e delitos, não havia nada em mim, sabe, queridos, eu me via uma pessoa fraca, uma pessoa fragilizada,
eu não via de um futuro em mim mesmo, sabe, eu não ousava nem sonhar, por causa da vida que eu levava, porque eu sabia que a vida que eu levava, para onde ela ia me levar, para onde eu estava indo. Aí hoje, quando eu lembro, quando eu vejo meus filhos, eu tenho 3 filhos, Gabriel com 25 anos, o mais novo, já está casado, me ajuda na igreja, com sua esposa Isabelle, também me ajuda na igreja. Tem Rafaela, formou-se em moda há pouco tempo, fazendo um lindo trabalho também, né? Tem experimentado coisas tremendas na sua vida também. Tem Raíssa, a mais velha, que com seu esposo, Johnny Alisson, também me ajudam na igreja. E tem a minha netinha. Então quando eu olho para a minha netinha, ela já está com 1 ano e 10 meses, já fazia 1 ano e 11 meses agora, em dezembro. Quando eu olho para ela, irmãos, eu lembro logo de onde Deus me tirou. Porque se não fosse Deus, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje. Nós somos uma família sacerdotal. Desde os meus filhos pequenos, que eu ensinei eles a levando para a igreja. Sabe, queridos, ensinando a eles o que é dificuldade, o que é batalha também. Logicamente, tendo cuidado para que eles não pudessem se deparar com coisas que eles não estavam maduros para se depararem ainda. Coisas que eu, como pai, mãe, pastores, a gente tinha muito cuidado com eles com relação a isso. Mas a gente ia para um caso, centro de recuperação, pregar, levava eles e mostrava para eles: olha, sabe o que é aquilo ali? Pessoas que desobedeceram a Deus, desobedeceram aos pais. A gente começava a ensinar para eles, mas ensinava eles não a julgá-los, mas a amá-los. E eles começaram a sentir cheiro, a emitir cheiro de vidas, cheiro de pessoas, e isso começou a contagiar o coração deles. E como eu também sou músico, né? Gosto da arte também. Por sinal, estava até lembrando, cadê a pastora Cléia? Está por aí? Não, tranquilo. Estava lembrando da mãozinha, aquele ministério da mãozinha que levou lá para a nossa igreja, paz, né? Eu sou apaixonado por arte, né? Seja música, seja dança, seja teatro. E criei os meus filhos, né? Vivendo isso na casa do Senhor. E hoje eles estão adultos, servindo a Deus. Deus me deu uma esposa. Eu falo para ela: filha, a gente era tonto, né? A gente era sem perspectiva. O sonho da minha mulher, o maior sonho dela: eu quero morar só, para ter liberdade. Olha o sonho da minha mulher, né? Pior é eu que nem sonho tinha. Quer dizer, na verdade eu até sonhava em casar, mas eu tinha medo por causa da vida que eu levava. Por que estou falando isso para você, queridos? Porque a minha vida é um milagre. A minha vida é um milagre. E a certeza que eu tenho é que esse milagre, eu vou levar ele para a vida eterna. Esse milagre, ele me conduz à vida eterna. E isso é algo que eu preciso celebrar. Por isso eu lembro, não deixo de celebrar. Por isso sempre que eu lembro, eu agradeço a Deus. Deus, eu me lembro, quando eu falo, nós éramos 2 tontos, desorientados, não fazíamos ideia do que Deus ia fazer nas nossas vidas. E Deus foi trabalhando, Deus foi forjando a gente, foi ensinando. Tudo que tinha a respeito de ensino, eu e ela participava para aprender. Se é para aprender, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E Deus foi forjando a gente. E a primeira igreja que a gente foi pastorear foi em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Nós urbanos, nós somos urbanos, nós amamos barulho de buzinas. Nós amamos, né, barulho dos carros passando para lá e para cá. A gente é urbano. E a gente chega lá no sertão para assumir a nossa primeira igreja. Um povo querido, muitos já eram maduros, nos ajudaram muito, sabendo que era a nossa primeira igreja. E tudo isso, queridos, eu sempre lembrava de onde o Senhor nos tirou. Eu sei, tem muita coisa que Deus vai fazer nas nossas vidas ainda, eu creio, amém? Eu creio. Mas eu já posso celebrar a Deus, eu já posso pular, eu já posso gritar, eu já posso bradar, eu já posso levantar as minhas mãos e falar: meu Deus, obrigado por esse milagre que me conduz à vida eterna.
eterna. Quando Jesus falou em João 14, vou preparar lugar para vós, para que onde eu esteja, estejais vós comigo. Porque Jesus está falando de coisas maiores, Jesus está falando de coisas superiores. Sim, enquanto estamos aqui, vamos nos preocupar com coisas terrenas, sim. Enquanto estamos aqui, temos que trabalhar, temos que batalhar. Enquanto estamos aqui, estamos sendo forjados. O Senhor está adestrando as nossas mãos para as batalhas, e a cada batalha vem uma vitória maior. E essa é a nossa vida aqui nessa terra. Mas nós caminhamos sabendo o que nos espera na eternidade. E esse milagre que eu quero ministrar na tua vida hoje, você que entregou a sua vida a Jesus, é o milagre que você já tem, é o milagre que você já está vivendo. E esse milagre tem que ser lembrado todo dia. Você tem que lembrar desse milagre todo dia, porque a eternidade te espera. Você tem que lembrar desse milagre todo dia, porque as mansões celestiais te esperam. Você tem que se lembrar desse milagre todo dia, porque uma grande mesa te espera para as bodas do Cordeiro. É um milagre da salvação que nos levará à eternidade, que nos levará ao lugar da eternidade com Deus. Amém, queridos? Então a gente vê, nos deu vida quando nós estávamos mortos. Versículos 1 e 4, e fala duas vezes aqui. Deus estava enfatizando. Aliás, o apóstolo Paulo, o Senhor através do apóstolo Paulo estava dando ênfase. Olha, lembre-se, vocês estavam mortos. Olhem, lembre-se, vocês estavam sentenciados à morte eterna por causa dos seus pecados, mas Cristo te deu vida. E esse é o maior milagre. E é esse o maior milagre que nós vivemos. Amém? E que eu creio, não é? Onde esse milagre, ele também tem a ver com a nossa ressurreição em Cristo. Porque a palavra fala que do mesmo jeito, lá em Romanos 6, que da mesma forma que nós fomos sepultados com Ele na sua morte, nós também ressuscitaremos com Ele para a vida. Amém? E é sobre esse milagre que eu vim falar nessa noite, para que isso não venha jamais fugir, jamais se apagar do teu coração, para que a vida eterna, ela seja o teu alvo, como lá em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, a palavra fala, manda a gente largar, se desfazer de todo embaraço e do pecado que nos assedia, e manda que nós corramos a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente para Ele, porque o maior milagre, o milagre da salvação, está nos levando, está nos conduzindo para algo extraordinário, que nós jamais, nós não temos noção. Por mais que você leia a Bíblia, né, e o livro das revelações, Apocalipse, te seja revelado, por mais que você leia Mateus 24, e você entenda texto com texto, e você, uau, que maravilha, que bênção, olha o que a palavra fala aqui, por mais que você entenda, ainda não se compara ao que de fato Deus preparou para nós, para você. Amém? Por isso eu preciso celebrar a Ele, diante dEle, pelo maior milagre, que é o milagre da salvação e da vida eterna, por aquilo que eu já entendo, pelo que já está revelado na palavra, e por aquilo que eu ainda vou ver, só quando chegar lá. Amém? Quer dizer, Deus, eu celebro o Senhor,
pelas coisas que já estão reveladas na palavra, acerca da eternidade, acerca do teu reino, mas eu também celebro a ti, por aquilo que eu ainda não entendo, ainda não compreendo, por aquilo que a minha mente ainda não consegue alcançar, mas eu sei que é muito grande, é tão grande, que a minha mente não alcança. O profeta Isaías falou isso, usado por Deus. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Os vossos caminhos não são os meus caminhos. E Deus estava mostrando que o homem é limitado, por mais que a gente tente explicar coisas que a gente ainda não viu. É por isso que Paulo, mesmo tendo tido a experiência de ter visto coisas inefáveis, coisas tremendas, Paulo não ousou falar sobre elas, porque a mente humana não conseguiria alcançar. Talvez ele fosse mal interpretado, talvez ele fosse hostilizado, talvez as pessoas debochassem de coisas que ele viu que são inefáveis, e ele preferiu não falar a respeito delas, porque o homem comum jamais iria compreender. Vocês estão entendendo isso? Vocês já experimentaram adorar a Deus? Vocês já experimentaram louvar a Deus por aquilo que vocês ainda não viram? Amém. Aí eu volto lá para o milagre que a gente vê. Os milagres são evidenciados, não é? O milagre, o exame pós-milagre. A gente pega um exame e mostra, olha, está aqui, eu fui curado pelo Senhor, o Senhor me curou. Amém. Mas nós podemos ver, está aqui, e podemos nos alegrar com isso. Porém, existem coisas que nós, além de não termos visto, não fazemos ideia do tamanho delas, e não compreenderemos jamais, nessa carne como homem, com essa mente limitada que nós temos, jamais compreenderemos, mas uma certeza nós temos: eu sei o que Deus tem preparado para mim. Por isso 1 Coríntios capítulo 2, a partir do 9, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí ele diz que o homem natural não entende as coisas espirituais, não entende as coisas do Espírito, porque o homem natural é natural, ele está limitado aos acontecimentos naturais, ainda que ele relate, ainda que ele testemunhe, glória a Deus por isso. Mas o homem espiritual, a palavra fala que ele percebe coisas que ele ainda não viu. Porque Deus traz à existência as coisas que não existem. E a palavra fala ainda em 1 Coríntios do 2, do 9 em diante, que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. E percebemos, compreendemos pelo Espírito. Mas ainda estamos aqui. Mas ainda estamos aqui. Mas a mesma disposição, mesmo envolvimento, a mesma entrega que nós temos por aquilo que já vimos acontecer, muito mais tem que ser a nossa entrega por aquilo que ainda vamos viver, que são coisas maiores. Você crê nisso? A gente vê Atos capítulo 9. Paulo era um homem terrível. Era um homem terrível, um homem que consentiu na morte de umas pessoas mais queridas, dos discípulos mais queridos, Estevão, né? As pessoas esfregando mentira na cara dele, mentindo, porque ele simplesmente pregou o nome de Jesus. E Paulo consentia na sua morte. Paulo perseguia crentes. Paulo era um homem, não é, que perseguia aqui para matar. Mas um dia, em Atos capítulo 9, aquele grande pecador, aquele terrível pecador,
ele encontrou-se com Jesus, teve esse prazer, e a palavra fala que umas escamas tomou os seus olhos, ele ficou cego. E aquele homem tão cheio de si, tão arrogante, teve que ser conduzido até um lugar, para que ali ele pudesse passar um tempo, para que a palavra viesse entrar no seu coração, onde Ananias chegou ali para ajudá-lo, para discipulá-lo. Mas Paulo também foi um homem, que ele estava morto nos seus pecados e delitos, e ele viveu o maior milagre que o homem pode viver, o milagre da salvação. O milagre da salvação. A igreja do Senhor precisa celebrar a sua salvação. A igreja do Senhor precisa celebrar as coisas que ela ainda não viu. A igreja do Senhor precisa celebrar, precisa adorar a Deus, louvá-lo por coisas que ainda irão acontecer. Você pode não, humanamente falando, você pode não ver o prédio da igreja, o próximo prédio ainda, mas você já pode contemplar pelos olhos espirituais. Eu tenho certeza absoluta, se alguém aqui que já está contemplando isso, são os pastores Leandro e Cléa. Sei que já existe algo na mente deles, algo no coração deles, já existe uma grande expectativa neles, e até já pensando como será o ministério infantil. Vai ser assim quando for para o próximo prédio, porque, né? E já pensando no projeto arquitetônico, já pensando como será. Eu falo para vocês, pastores, isso que vocês estão imaginando ainda não é isso, é mais do que isso. Aliás, não é só isso, é mais do que isso, sabe? Porque Deus conhece o coração de vocês, o coração dessa igreja, e quando chega uma hora que não dá mais, não dá. Estava conversando com o pastor Leandro sobre isso. A gente sempre avança por causa das circunstâncias. Deus permite, né, as circunstâncias nos sufocarem, para que a gente possa enxergar o que Deus já viu faz tempo. Mas a gente só consegue enxergar, a gente só consegue ir visualizando e maturando essa visão, quando a gente se vê, sabe, confrontado ou afrontado pela situação. Mas a grande bênção é que aquilo que eu consigo enxergar pelos olhos da fé, Deus ainda pode fazer mais do que isso. É sobre isso, queridos. Glória a Deus por aquilo que você vive hoje. Glória a Deus pelo teu trabalho, quem chegou aqui no trabalho, quem vai trabalhar amanhã. Glória a Deus pela tua casa hoje, pela reforma que você está conseguindo fazer. Glória a Deus por isso. Não é pecado, é uma grande bênção. É para ser testemunhado também. Mas aprenda a abrir os seus olhos para as coisas que estão por vir. Aprenda a desejá-las. Por isso lá em Colossenses, abra sua Bíblia. Estou já entrando para o final da palavra. Quero ter um tempo de oração com vocês. Colossenses, capítulo 3. Versículo 1, a palavra fala: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, o que é que ele diz aqui? Busquem as coisas de onde? Onde está quem? Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram. Lembra? Romanos 6, vocês foram sepultados, morreram na morte de Cristo, queridos, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, olha só, que a vida de vocês se manifestar, então vocês também serão
manifestados com Ele em glória. Olhar para as coisas lá do alto. Quando a nossa mente, a nossa expectativa, ela está totalmente desgastada pelas coisas terrenas, e a gente perdeu a visão das coisas que são do alto, a gente está correndo um grande risco, a gente está beirando o precipício. Por isso precisamos olhar para as coisas que são do alto. Ainda que quando você olhar para as coisas do alto, você não vai vê-las. Você não vai vê-las, porque são superiores a que você possa imaginar. Porém, você sabe que coisas grandes existem, que coisas imagináveis existem, amém? Que coisas inefáveis existem e te esperam. E eu vou olhar, eu vou ver, eu vou levantar a minha cabeça, olhar para o alto. Eu não posso enfiar na minha cabeça a minha expectativa nas coisas terrenas e esquecer que as maiores estão por vir, e essas maiores estão no alto. É desse lugar que elas vêm. E para encerrar, a gente voltando lá para Efésios capítulo 2, a palavra fala, a partir do versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez o quê? Assentar aonde? Nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo Jesus. Então quer dizer, esse é o nosso lugar, assentado com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. E se nós estamos nos lugares altos, se nós estamos assentados com Cristo nos lugares altos, precisamos contemplar as coisas que são do alto. A ansiedade, a crise de ansiedade, a síndrome do pânico, que muitas vezes vem por medo do futuro, pela insegurança do futuro. Não estou querendo aqui, queridos, ser irresponsável querendo ser pragmático quando falar desse assunto. É um assunto complexo. Não dá para falar de forma pragmática sobre crise de ansiedade, sobre síndrome do pânico, sobre depressão. Não dá para falar disso de forma pragmática. Eu sei que muitas coisas circundam esse tema, mas muitas vezes nós estamos, aquilo que eu falei, numa condição totalmente terrena. Esquecemos o nosso lugar de pertencimento. Esquecemos para que Cristo nos chamou e onde Ele nos colocou e o que Ele falou que nós somos. Porque a nossa natureza terrena está latente, está mais latente. A nossa natureza terrena está gritando, e nós estamos dando lugar à nossa natureza terrena, esquecendo de dar lugar à nossa natureza espiritual. Porque espiritualmente, o mundo espiritual é mais real do que o mundo que você pisa e toca. O mundo espiritual é um mundo de fato, e nesse mundo nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E nesse mundo nós somos reconhecidos. Nesse mundo o inimigo nos identifica como a igreja do Senhor, que as portas do inferno não resistem a ela. E estamos tão terrenos às vezes. A nossa natureza carnal está tão gritante e latente, que nós perdemos a noção de quem somos em Jesus Cristo. Por isso eu falo para você, nunca esqueça desse milagre, o milagre da salvação. Para encerrar, 1 Pedro capítulo 2. Você pode ficar de pé.
1 Pedro capítulo 2. Olha que milagre. Olha só que milagre. Efésios estava dizendo o quê? Nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Que nós éramos pessoas envergonhadas, com o rosto coberto de vergonha, sentenciados à morte eterna. Aí Cristo nos dá vida juntamente com Ele, e nos faz assentar junto com Ele à destra do Pai, nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. Aí aqui em 1 Pedro 2, a partir do versículo 10, perdão, a partir do versículo 6, pois isso está na Escritura, 1 Pedro 2,6, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular, e pedra de tropeço, rocha de ofensa para os que não creem. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Olha só agora. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Vocês fazem parte da nobreza do céu, amém? Vocês creem nisso ou não? Apocalipse 1,6, Jesus te constituiu reino e sacerdotes. Você faz parte agora da família nobre do Senhor. Você é sacerdócio real, amém? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, quer dizer separado, nação separada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha o teu lugar de pertencimento, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas. Olha de onde nós viemos, das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, olha ele nos lembrando aqui, mas agora são povo de Deus. Fala assim: eu sou povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia, amém? É milagre ou não é? Os derrotados, sentenciados à morte eterna, né? Lá nos seus pecados e delitos, Jesus dá vida a esse povo juntamente com Ele, coloca esse povo assentado onde Ele está assentado. Aí Ele fala: olha, vocês estão assentados aqui, sabe por quê? Porque vocês são nação santa, geração eleita, porque vocês são sacerdócio real. Sabe por que vocês estão aqui? Porque vocês são propriedade exclusivas de Deus. Vocês são habitação do Senhor. Vocês são templos e moradas do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não habita em qualquer coisa. O Espírito Santo de Deus habita naquilo que é exclusivo do Pai. O Espírito Santo de Deus habita naquilo que é separado para o Pai. Isso é milagre ou não é? Se a gente for olhar para a nossa vida natural, para o nosso dia a dia, a gente vai dizer: meu Pai, eu sou um milagre do Senhor. Meu Deus, eu não sou digno de tudo isso. Meu Deus, eu não sou digno desse título de 1 Pedro 2,9. Eu não sou digno de estar sentado onde estou assentado, mas é a tua graça, é o teu amor, é o teu favor na minha vida. E esse é o maior milagre que nós já vivemos. Porque toda essa condição que eu relatei
que nós podemos comprovar mediante a palavra mostra, eu sou, que a Bíblia diz que eu sou, e eu testemunho isso, mas tudo isso ainda vai me levar, está me levando para um lugar, onde eu vou me surpreender, para um lugar, onde eu jamais imaginaria. Sabe, se a gente fala do céu com alegria, se a gente fala do céu, você nunca tem ido lá, né? Só pela palavra, com alegria, com expectativa. Faça esse exercício. Senhor, que o meu entendimento alcança mediante a tua palavra, isso já me alegra, já é suficiente para me alegrar. Mas Deus, eu sei que existe algo maior do que tudo isso. Eu me alegro por isso, porque eu sei de onde o Senhor me tirou, porque eu sou um milagre, porque eu sou um milagre, porque a tua poderosa salvação é o meu maior milagre, porque o teu amor é o meu maior milagre, o amor que me alcançou, o amor que me tirou, o amor que cancelou o escrito de dívida que era contra mim. Tudo isso é um grande milagre na minha vida, Pai. Curve sua cabeça em nome de Jesus Cristo. Se você puder agradecer a Ele por isso, agradeça. Eu não quero te levar a ficar pensando no passado, mas sabe, queridos, lembre-se de onde Ele te tirou. Sabe, apenas por um instante, lembre-se de como Jesus te encontrou. Ele nos encontrou mortos, Ele nos encontrou em vergonha, Ele nos encontrou em idolatria, Ele nos encontrou nas profundezas, Ele nos encontrou nos lugares mais baixos. Por isso Ele desceu nos lugares inferiores com o seu precioso sangue. Satanás, a morte e a vida pertencem a mim. Largue o meu povo, largue aqueles que eu comprei para mim, largue esses. Quer dizer, nós estávamos nos lugares baixos, Ele nos tirou desses lugares e nos levou para se assentar com Ele nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Você saiu de baixo, você saiu de lugares inferiores, e agora você está assentado com Ele. Se isso não for suficiente para te alegrar, se isso não for suficiente para te dar mais força, para te fazer perseverar todo dia, se isso não for suficiente para te fazer vencer as adversidades que se levantam contra você, você não vai encontrar força mais em nada. Você não encontrará força mais em nada. Mas se você se regozijar, se você buscar entender nessa noite de onde você veio, os lugares baixos, e você lembrar aonde Ele te colocou, você vai dizer: Senhor, o que é que pode me abater? Nada. Senhor, o que é que pode me mostrar que não há chances, não pode acontecer, que isso é muito para mim? Nada pode me mostrar as coisas dessa forma. Porque ainda que o gigante se levante, ainda que o inferno ele conspire contra nós, nós sabemos aonde estamos assentados, e nós sabemos quem somos em Cristo: raça eleita, sacerdócio real, povo exclusivo, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as suas virtudes. Eu sei de onde Ele me tirou, eu sei aonde Ele me colocou, e meu papel agora é proclamar isso. É proclamar isso. É proclamar isso. Deus, obrigado, meu Pai. Obrigado pela revelação da Tua palavra.
Obrigado, meu Pai, por este lugar de pertencimento. Obrigado por esse lugar de pertencimento. Obrigado porque o Senhor nos ensina a olhar para as coisas que são do alto. Vou falar para vocês uma coisa. Aquilo que só Deus pode fazer, não adianta olhar para aqui para baixo. Porque o que vocês conseguem ver, contemplar aqui, pode acontecer, mas isso é materialmente, isso é humano. Mas Deus falou no meu coração: olhe para as coisas que são do alto. Amém. Porque o milagre vem do alto. Amém. Glória a Deus. O milagre não é do quanto vocês têm depositado. O milagre não é as possibilidades de vocês. O milagre não é porque fulano de tal. Isso pode acontecer até através de pessoas. Mas Deus fala para vocês: amém, olhe só para o alto. Porque o que vocês estão buscando só pode vir do alto. O que vocês estão desejando e até ousando imaginar, só pode vir do alto. Só pode vir do alto. Então é algo extraordinário. É de fato o que olho não viu, o que olhos não viram, o que ouvido não ouviu, o que jamais penetrou no coração do homem, só pode vir do alto. Só pode vir do alto. Então, para a gente olhar para o alto, a gente tem que erguer a nossa cabeça. Erguer. Se a gente ficar assim, a gente vai olhar para a nossa condição. A gente vai fazer conta, não vai dar. A gente vai fazer projetos, não vai dar. A gente não vai ousar, porque a gente está olhando para o chão. Mas milagre não vem de baixo. Milagre vem de cima. Vem de cima, olhe para o alto. Continue olhando para o alto. Não tenham medo de começar a escrever o projeto. Não tenham medo de começar a sentar e começar a desenhar o que vocês querem, exatamente estão desejando. Porque na medida que vocês pegarem o papel e a caneta, é Deus quem vai dirigir. É Deus quem vai dirigir. Mas quando estiverem escrevendo, relacionando, façam isso olhando espiritualmente para o alto. Não façam projeto pensando nas coisas terrenas. Não façam projeto pensando no que é possível. Façam um projeto olhando para as coisas do alto. Comece a escrever, comece a desenhar, comece a apresentar isso ao Senhor. E isso que vocês olharem, meu Deus, Deus vai dizer: é o que vocês alcançaram, conseguiram alcançar. Mas eu tenho muito mais. A igreja, põe tua mão em direção aos pastores agora. E você vai profetizar. Abra sua boca com autoridade e profetiza. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pela vida, Senhor, dessa família que se colocou à disposição do Senhor, que ouviu o seu chamado. Essa família, Senhor, que tem um coração totalmente voltado para Ti e para Te honrar, Senhor. E por isso nós queremos declarar como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, Senhor, a manifestação do Teu sobrenatural, Senhor. O Senhor soprando dos quatro cantos, ó Pai, e trazendo à existência aquilo que ainda não existe, Senhor. Que os Teus filhos possam enxergar, Pai, com os Teus olhos espirituais, ó Deus, a grande obra, Senhor, o projeto, Senhor, que o Senhor já tem reservado e preparado para eles. Tu és o Jeová Jireh, Tu és o dono do ouro e da prata, Tu és o Senhor que a última palavra é a Tua, Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Senhor. E nós clamamos agora como igreja, Pai, fortalece os Teus filhos, derrama uma porção nova do Teu Espírito, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, sela nos corações com letras de fogo, Senhor, o que o Senhor tem preparado para esse ministério, para esta família, para esta igreja, Senhor. E
alinhamento com o corpo de Cristo desta igreja, que possamos estar alinhados com os teus filhos, alinhados com aquilo que o Senhor colocou no coração deles, para que eles possam os levantar com o exército do Senhor e marchar avante, avante, olhando para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Que a honra seja tua, Senhor, a glória é tua, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito de Deus, toma agora, Senhor, as emoções dos teus filhos, Pai. Existem coisas às vezes, Pai, que a gente vai tocando, a gente vai levando, mas ela está lá, Senhor. Nesse momento, Espírito Santo, comece agora cuidando, entrando nas emoções dos teus filhos. Aquilo que ainda machuca eles, começa a limpar, começa a tirar agora. Coisas do passado, Pai, que às vezes não paramos, Senhor, para tratá-las sobre isso. Mas vem agora, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Salmos 42, versículo 5: porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas em mim. O salmista estava reagindo. O salmista estava reagindo porque a nossa alma, ela é ansiosa, a nossa alma é vulnerável. Mas o Espírito foi recriado. O Espírito foi recriado. O Espírito Santo vem cuidando agora das emoções, fortalecendo os teus filhos. Nós sabemos porque o Senhor falou para Josué: coragem, não tenha medo. Pelo desgaste, meu Pai, do deserto, pelo desgaste, meu Pai, dos filhos de Israel. Só ele e Caleb crê, enquanto todos não criam, só eles creram. Eles terem, meu Pai, que passar mais 40 anos por causa dos outros. Mas ele estava chegando, meu Deus, diante do Jordão. Era necessário coragem, era necessário ousadia, era necessário encarar aquela travessia. E o novo ciclo começou ali, e o novo ciclo começa aqui. Por isso Ele está tratando, por isso Ele está cuidando, por isso Ele está limpando, está curando. Prepare um povo para atravessar.